Então, a partir de agora, a 5ª edição do Vitoriosa Debate. Sejam todos bem-vindos, vocês que assistem à TV Vitoriosa, tanto aqui em Uberlândia quanto na região. E por falar nessa audiência, daqui a pouquinho todos os nossos telefones estarão liberados para que os senhores participem, opinem sobre um assunto tão importante que é o nome pedofilia. Para isso, toda a equipe da TV Vitoriosa está aqui a postos. As equipes estão aqui em cada ponto diferente para que vocês realmente possam ser aqui, com certeza, os telespectadores mais bem informados. Para isso, eu recebo aqui os nossos convidados. Ao lado aqui da doutora Juliana, delegada de polícia, a doutora Juliana Santos Machado, ela que representa a Polícia Civil, falando sobre os trabalhos que a polícia, que o judiciário, na Polícia Judiciária, tem feito nesse momento. Doutor Epaminondas Costa, promotor da Vara da Infância e da Juventude, tratando sobre estes assuntos. Como que a promotoria, que trata diretamente com as crianças, tem trabalhado, doutor? Daqui a pouco o senhor vai falar sobre a pedofilia. Eu recebo neste momento o renomado advogado Dr. Otton Luiz Freitas Rubio, ele que é presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente. Como que esse conselho tem trabalhado também frente a este problema, que tem aí na internet, tem no meio digital os problemas. Por isso o Robson Xavier convidado para estar falando, explanando sobre este assunto. Mas você de casa, você sabe o que significa pedofilia, a origem dessa palavra? Porque nós estamos aqui para debatermos sobre este assunto. E você em casa sabe? Vejam o que a TV Vitoriosa produziu para os senhores. A palavra pedofilia vem do grego paidofilia. Filia é amizade, afinidade, amor, afeição, atração. E quer dizer afinidade patológica ou tendência patológica. Segundo o dicionário Aurélio, atração sexual de um adulto por crianças. A pedofilia, como contato sexual entre crianças, se enquadra juridicamente nos crimes de estupro, artigo 213 do Código Penal. E atentado violento ao pudor, artigo 214 do Código Penal. Agravado pela presunção de violência prevista no artigo 224, ambos com pena de 6 a 10 anos de reclusão e considerados crimes hediondos. E tem mais, a questão da pornografia. As informações com Lucas Girardi. Arsênio, a pornografia infantil é crime no Brasil, passível de pena de 2 a 6 anos de prisão e multa. O artigo 241 do Estatuto da Criança e do Adolescente traz a seguinte redação: apresentar, produzir, vender, fornecer, divulgar ou publicar por qualquer meio de comunicação, inclusive pela rede mundial de computadores, a internet, fotografias ou imagens com pornografia ou cenas de sexo explícito que apareçam criança ou adolescente. Em novembro de 2003, a abrangência da lei aumentou, tornando o crime de igual gravidade a publicação de links que direcionem para páginas que contenham a pornografia infantil. O Ministério Público conta com parceria com ONGs que recebem denúncias de violação dos direitos humanos na internet. Tânia Costa, essa situação exige uma ação em rede? Lucas Girardi, a partir de 2007, os Conselhos Estaduais da Criança e do Adolescente, sob a coordenação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, lançaram uma ampla campanha para coibir a prática de crimes contra menores, tudo através de denúncia anônima. O telefone é o 100. Em todo o Brasil, este número serve para receber denúncias sobre abusos de toda a ordem. E os sexuais são a maioria dos casos. Agora, o que mais preocupa é que muitas vezes envolve pessoas próximas à família da criança ou dentro da própria casa. André Silva, por que isso acontece? É o que nós estaremos discutindo a partir de agora. Portanto, está no ar o Vitoriosa Debate. E em definitivo, com você, telespectador, toda a equipe da TV Vitoriosa. São 12 horas mais 4 minutos e os nossos convidados aqui. Eu retransmito ao senhor, doutor Epaminondas, essa pergunta que a Tânia Costa, de uma maneira muito prudente e exata, fez essa pergunta. Como que o judiciário, como que chegam esses casos lá para a promotoria e de que maneira que vocês encaram este mal que se chama pedofilia? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Primeiro, uma correção. Com a alteração que houve no Código Penal,
recentemente, ou 2009, não temos mais a diferenciação entre o estupro e o atentado violento ao pudor. Ou seja, a partir do momento que a relação sexual, seja ela considerada aquela que dizia normal ou anormal, na verdade, hoje é tudo enquadrado como estupro. Consentido ou não? Consentido, se a pessoa tiver menos de 14 anos... Isso, em termos da idade que eu estou falando, em termos de idade, consentimento. Esse consentimento não tem nenhum valor legal, ou seja, há uma presunção de violência e a pessoa responde como se ela tivesse cometido o crime contra a vontade daquela pessoa vítima. Então, a primeira correção nesse sentido. Segundo lugar, é importante esclarecer que a promotoria que atua, pelo menos no país, de um modo geral, não é a promotoria da infância e juventude que atua em relação às pessoas que abusam contra crianças e adolescentes. Normalmente é a promotoria criminal que atua. Ou seja, nós recebemos a denúncia na promotoria da infância e juventude e repassamos para os conselhos tutelares para que, se for o caso de colocar aquela vítima em situação de proteção numa instituição de acolhimento ou com algum parente em situação de proteção para aquela criança, o conselho tutelar vai agir desta maneira e imediatamente o caso é repassado para a Polícia Civil, que tem a função legal de investigar crimes e, uma vez constatado o crime, encaminhado para as promotorias criminais processarem aquela pessoa abusadora. A não ser que, e nós temos essa situação concreta, que o abusador seja um adolescente. Infelizmente, nós temos essa situação de criança, uma criança, por exemplo, um menino de 5 anos, que é abusado, que é submetido à relação anal com um adolescente de 15 anos e, nesse caso, a Promotoria da Infância e Juventude é a titular desta ação. E já passando do senhor para o presidente do Conselho, quero saber do doutor Otton Luiz Rubio, justamente como que o Conselho tem trabalhado diretamente, já que o senhor que coordena essa parte. Boa tarde para o senhor, doutor Otton. Boa tarde a todos. A coordenação, ela se dá por uma equipe. Então, nós temos os conselheiros tutelares. E eles são os agentes, eles são os porta-vozes da sociedade perante as autoridades públicas. Aliás, eu faço questão neste momento de parabenizar os conselhos aqui da nossa cidade, tá, pelo trabalho que tem feito nesse sentido, viu? Então, eu acho o seguinte, a maior arma contra esse mal chama-se denúncia. É preciso denunciar. Agora, quanto ao fato de que nós teremos diante de nossa frente os autores, já é uma questão mais complexa, porque geralmente acontece em casa. E o que acontece em casa não vem a público, não vem à tona. Infelizmente, é uma questão de família, uma questão de berço. E os conselheiros estão aí para fiscalizar e para receber as denúncias e irem até o local, verificando irregularidades, né? Bem assim evidentes, evidentemente a vítima será retirada dali, tá? É feito um relatório, né? Um tipo de uma sindicância e as autoridades competentes vão apurar o fato. Ou seja, há uma parceria direta com as polícias e o judiciário. Polícia Civil, Polícia Militar, né? O Judiciário, o Ministério Público, conselhos tutelares, todos é uma rede, né? Nós não temos como apurar isso isoladamente. O Ministério Público ele não tem como, né? O Conselho Tutelar, a Polícia Civil, a Militar, Conselho Municipal, enfim, a sociedade como um todo. Aliás, o próprio Estatuto, ele diz que é dever de todos zelar pela segurança e pela dignidade dos meninos e meninas. E daqui a pouco nós estaremos explorando essa questão do Estatuto, o que prevê, o que rege neste momento. E daqui a pouquinho as outras autoridades, também aqui o Robson estará falando, a doutora Juliana também. Mas nós vamos aqui agora mostrar como que são estes casos de pedofilia, os detalhes que a TV Vitoriosa tem acompanhado. E um convite aos senhores e a você de casa, que daqui a pouquinho vai participar dos telefones comigo. Vejam só. Nós somos acionados, conjuntamente com a Polícia Militar, para efetuarmos o cumprimento de 2 mandados, sendo um deles um mandado de prisão preventiva de um casal que seria suspeito de abuso sexual contra criança. Eu não sei te relatar o que eu posso pensar dele. Porque eu penso assim, são tantas mulheres na rua à disposição de homens, ele fazer isso com a própria filha. Minha filha relata para mim que a filha é dele, que ele abusou ela sexualmente, que ela nunca teve relação com outra pessoa e que ele ameaçava ela. Já tem meu DNA lá. Eu fiz dela para provar que a filha também não é minha, porque eu não confio nessa mulher nem de jeito nenhum. Eu não sei o que eu te falo dele. A minha filha vai passar a ter um acompanhamento psicológico. Eu vou procurar um acompanhamento para mim também, porque eu estou totalmente desestruturada.
O acusado, Márcio de Almeida Silva, de 33 anos, chegou na delegacia na condição de preso. Escoltado pela polícia militar, o homem sequer levantou a cabeça. Em seguida, mãe e filha também se apresentam. A menina contou para membros do conselho tutelar que o pai aproveitava quando a mãe saía para trabalhar. Ela disse que ele tirava a roupa, inclusive as dela, e colocava o órgão genital dele em suas partes íntimas. Um soldado do Exército Brasileiro. A acusação, estupro. Essa daqui é a mãe da vítima, a mãe da garota de 12 anos. Foi lá no bairro Santa Helena. Foi assim, ligou para ela que ela fosse lá para a pracinha da Arthur Bernardes e da duas amigas. As duas amigas. Chegou lá, disse que tinha mais de 20 rapazes tomando cerveja e tal. E aí ela falou assim, olha, eu tenho que ir embora que a minha mãe vai chegar, eu tô com a chave. Você me dá uma carona? Pediu para ele. Ele falou assim, não, te dou sim. Ela entrou no carro e ele passou na porta da casa e ela falou, é aqui. Ele falou assim, não, vamos lá para minha casa, depois eu te trago aqui. E levou para casa dele, que se não me engano, ele mora no bairro Goiás. E lá ele estrupou minha filha. A polícia militar prendeu na madrugada desta quinta-feira aqui em Araguari o Eudes Ferreira da Silva, de 37 anos, serviços gerais. Ele foi preso no bairro Amorim. A acusação, 129, lesão corporal contra a própria filha, de apenas 15 anos de idade. Durante o depoimento que a menina prestou aqui na delegacia, ela disse que morre de medo do pai. Estava sendo ameaçada com uma faca tipo peixeira. E segundo o relato dela, da mãe e da tia, ele abusava sexualmente dela desde os 11 anos de idade. E só veio à tona agora porque ela não aguentava mais sofrer. Casos tristes, dramáticos e que, com certeza, essas crianças vão levar por muito tempo. Os chamados traumas de infância, terríveis. E nós mostramos aqui para os senhores justamente isso. Mas agora da violência digital, a violência na internet, principalmente a exploração que é feita do sexo, onde pessoas veneram, tem a verdadeira adoração por imagens de crianças fazendo sexo nuas. Como é que vocês têm visto isso, Robson Xavier? Você que é especialista de uma empresa neste ramo de segmento, como é que vocês trabalham com isso aí? Boa tarde, André. Boa tarde a todos. Infelizmente, a pedofilia existe há muitos anos, né? Eu lembro quando eu era pequeno, que eu ia para a escola, minha mãe já falava, meu filho, não recebe bala de ninguém. Isso sempre teve à nossa volta. Porém, a internet escancarou isso de uma forma muito cruel. Hoje, o acesso aos sites com material de sexo explícito é muito fácil. Então, o que nós temos notado hoje é que as famílias e as empresas têm se preocupado cada vez mais em diminuir a possibilidade do acesso a esses sites, porque começa com um simples assédio ao site. Nada é, como que a gente pode falar, ingênuo. Sempre existe um conteúdo muito maléfico por trás de uma simples conversa. Então, o que a gente tem notado é o escancaramento hoje do acesso ao material pornográfico e a preocupação tanto das empresas quanto dos pais de proteger os colaboradores e as crianças desse material. E daqui a pouco nós estaremos discutindo sobre a melhor maneira de fazermos aí a segurança. E o Robson vai estar explanando sobre isso. Os telefones já estão à sua disposição, viu? Você que está em casa, na região aí, você pode ligar a partir de agora. 3292-5802 e o 3292-5835. Os telefones estão à sua disposição para você conversar aqui com os nossos entrevistados. Vou conversar agora com a doutora Juliana, exímia conhecedora dessa parte, delegada de polícia. E, aliás, eu agradeço ao delegado regional, doutor Samuel, que realmente recomendou a doutora Juliana para que estivesse aqui comigo. Doutora, filtrando tudo ali do trabalho que a senhora, bem como a doutora Lia Valé, que vocês têm feito ali na Polícia Civil, como que é trabalhar com esse mal que se chama pedofilia, doutora? Pois é, André, é muito difícil, porque geralmente quando a gente fica sabendo do fato, não é a primeira vez. Já vem ocorrendo aquele fato há muito tempo, justamente pelo medo e pela maioria dos casos ocorrerem dentro da própria família ou ali do núcleo familiar, não só o pai, mas o pai, o tio, o avô, o vizinho.
fica um pouco complicado, até pelos exames. Mas chegando a notícia do fato na delegacia, imediatamente é instaurado o inquérito policial, a vítima é encaminhada para os exames necessários. E muitos casos não tem testemunha, são crimes que geralmente não tem testemunha, então a palavra da vítima tem assim, uma grande relevância, tem uma importância muito grande. E a Justiça tem colaborado muito com vocês também, muito. Que são autoridades policiais, né? Exatamente. Isso é importante lembrarmos justamente porque, como a fala da vítima, como tem essa fala, e geralmente não tem a testemunha, com o auxílio da Justiça, o trabalho fica completo. Tem uma pessoa comigo no telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? Eunice. Você está falando da onde? Eu estou falando da minha casa. Tá, ok. Muito obrigado, senhora, que está na sua casa aí. Que é bairro Caseca. Opa, um abraço para o bairro Caseca, viu? Fique à vontade com as nossas autoridades. E eu pergunto para a senhora, como é que a senhora vê esse assunto da pedofilia? Olha, eu até gostaria de saber deles qual que é a atitude que a gente tem que tomar quando a gente vê que está prestes a acontecer um caso desse, igual dessa criança que era molestada pelo próprio pai. Uma vez que a gente vai no conselho tutelar e a gente tenta provar de todas as formas, eles falam assim para a gente que só aceita quando o caso é consumado. Bom, então a pergunta está feita para a delegada. Eu quero a resposta também do doutor Otton. Doutora, qual o procedimento? Num primeiro momento, apareceu ali a denúncia, qual o procedimento que a família tem que ter? Não, aparecendo a denúncia, procurando a delegacia, de toda forma a gente tem que instaurar um procedimento para apurar. Entendi. Né? Ouvir a vítima, junto às provas materiais, testemunhais, para realmente comprovar se o fato é verdadeiro ou não. O que a gente, às vezes, percebe é que o Disque Denúncia, a gente vê muitas denúncias que chegam e que vai investigar e são infundadas. Aí fala, não, é porque o vizinho está com raiva de mim, minha ex-mulher está com raiva de mim, e acabam fazendo denúncias inverídicas. Levianas, né? Levianas, às vezes para prejudicar o cidadão. Mas todos os fatos que chegam são apurados. Ok. Doutor Otton, em relação ao que a moradora lá do Caseca disse, tem que ter uma consumação para que os conselhos trabalhem? Como que vocês veem também essa situação aí? Então, a questão assim é muito complexa. Existem denúncias, várias denúncias. E, então, até essa questão nós temos que ter muito cuidado para não expor o conselheiro, porque muitas das vezes essa denúncia, ela não é verídica, tá? Às vezes é algum incômodo, às vezes alguém tem alguma coisa contra um ou outro membro ali daquela família, então é preciso que tenha cuidado nesses casos. Então, como ela disse, eu quer dizer, entendo que na casa dela deveria ter uma assistência psicológica, tá? Alguém que possa orientar, né, esses casos para que evitem. Então, seria um caso, olha, nós vamos evitar que ocorra um mal desse. Okay. Então, o conselheiro, ele não tem condições para que se faça isso. Nós vamos evitar que consuma. Então, nos casos mais graves, quando consumou o ato, mesmo consumando o ato, é difícil você apurar quem foi o autor. Okay. Por quê? Porque ocorre dentro de casa. Então, nós temos que tomar muito cuidado nesse aspecto. As denúncias chovem. Agora, nós não podemos também, qualquer fato, né, qualquer indício, né, de um mal desse, nós vamos sair a campo. Pode falar, doutora Epaminondas. Nós não podemos também deixar que o fato aconteça para a criança ou adolescente ser protegido. O próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, de maneira clara, fala que qualquer ameaça ou violação de direito exige a atuação firme das autoridades. Então, se há uma situação concreta de ameaça, as autoridades competentes têm que agir. Ok. E a nossa equipe produziu um outro material, saindo às ruas com base em ocorrências e nestes fatos que nós temos noticiado aqui. Prestem atenção aí. Quero que você preste atenção no relato dessa mãe. É a mãe do garotinho de 7 anos que foi abusado sexualmente. Agora há pouco, inclusive, eu fui testemunha do reconhecimento no momento em que ele atestou aí que o autor era, de fato, este senhor. O senhor que a senhora conhece há quanto tempo? Há 30 anos. Como é que foi que o menino contou para a senhora que a senhora descobriu que tinha algo errado? Sabe como que aconteceu? Ele saiu e voltou rapidinho com R$4. Aí eu fui, apertei ele, né?
Ele muito nervoso, chorando. Aí ele contou pra mim que o homem tinha pedido ele para limpar a sala e a cozinha, né? Aí, no outro dia, ele foi no banheiro e foi fazer a necessidade dele. Tinha sangue nas fezes dele, né? Eu fui vítima também, porque quem me avisou foi o policial que foi esplêndido nessa apreensão desse meliante, entendeu? Que nós temos que acabar com isso aí. Eu tô assim, até você sabe o que é, o seu filho está envolvido. Última coisa que eu pensaria na minha vida é que meu filho estaria, um meliante poderia estar tentando fazer isso. Fotografias dos meus filhos, das nádegas do meu filho, do pipil do meu filho pelado de uma coisa de um cara que eu não conheço, que eu nunca vi. O senhor está falando o que para o promotor? Como é que fica a situação do doutor Edmilson Belo Pereira? É só para relembrar o telespectador, né? Além do cumprimento do mandado de prisão, em virtude de uma condenação a 13 anos lá em Ribeirão Preto, no dia lá da operação fizemos umas buscas e apreensão e constatamos vários indícios de que Edmilson teria praticado conjunção carnal com crianças e adolescentes, né? Fotos. O laudo pericial constata várias fotos de crianças e adolescentes em poses sensuais. Aqui na cidade do Prata, numa fazenda, uma criança de 4 anos de idade sofreu violência sexual e também espancamento, como consta nos autos da polícia. Agora, a pessoa acusada de ter feito isso, toda essa história a gente já mostrou, inclusive já conversamos com a avó da menina. Toda a pessoa está presa. O acusado é o Paulo Vinícius dos Reis Silva. Ele está preso na cidade de Uberlândia, acusado de 213 estupro. Você é inocente, ocupado? Nada a declarar. Não quer falar? Um segundinho que eu saí do banheiro para poder... que eu fui tomar banho, que eu entrei no banheiro, que saí para buscar a toalha de volta para trás. Aí, quando eu cheguei, quando eu entrei dentro do quarto, o cara já estava lá dentro com minha filha já. Ele só colocou só a boca e expôs ela. E quando eu peguei, fui passar a língua na vagina dela, a mãe dela chegou, para aí. Este é o melhor e maior arquivo da televisão, por isso que você fica sabendo de tudo. Você que está em casa, você que está no trabalho, acompanha o Vitoriosa Debate. E daqui a pouquinho a sua participação, as nossas equipes na externa. Enfim, eu vou fazer um intervalo agora, o primeiro do debate, e volto em instantes com todas as autoridades. Já já eu estou de volta.